Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Que haja crescimento em nossa vida através da Tua palavra nessa noite. Que nós possamos compreender um pouco mais da vontade do Senhor para cada um de nós. E que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar aquele nosso momento de relembrar algumas coisas. Quem quer perguntar algo, relembrar algo, dar alguma opinião, confessar algum pecado? Alguém quer falar bem de Crepúsculo? É que eu falei mal de Crepúsculo semana passada. Mas agora eu gosto de Crepúsculo. Eles vão ter uma filha, né? Eu vi hoje, ai que bonito. Vão ter uma filha. Então agora eu gosto. Se vai ter filha, agora eu já gosto. É. Ah, sei lá. Não, a menina. A filha. Porque as pessoas se casam, têm filhos. Ué. Calma, Dom. Uma filha. Agora ela vai crescer. Mas ela cresce, ela não é bonita. É, viu? Vamos lá. E aí, dúvidas? Semana passada, lembrando que a gente falou, fez aí a gente começou a falar um pouco livro por livro, abordou alguns assuntos, fez alguns links cristológicos, que são sempre importantes com relação a uma interpretação bíblica, centrada, teologicamente correta da Bíblia. E aí, alguém tem alguma coisa, alguma questão, dúvida, inquietação? A gente falou muito de Moisés, nós fizemos várias ligações entre Moisés e a figura de Cristo, falamos da questão de chegar até o Jordão e não atravessar o Jordão, em contraposição ao que Jesus faz, vir até o Egito e voltar atravessando o Jordão. Ele é o libertador que de verdade conduz o povo até a terra prometida. Os seguidores de Moisés sempre vão chegar até o limite da terra prometida. Com Jesus é que você tem o privilégio e a bênção de alcançar a terra. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Lembrar algo? Não? Alguém lembra onde nós paramos? Porque eu tenho várias anotações aqui, eu não sei exatamente onde nós paramos. Então, se você tem alguma anotação da última coisa que nós falamos, eu agradeceria muito mesmo. Ok. Aham. É. A gente não chegou a falar de Deuteronômio? Ok. Então vamos começar daí. Lembrando só para deixar bem claro, Deuteronômio é uma repetição da lei. Para você compreender muito bem o que Deuteronômio significa, o povo de Israel está às margens da terra prometida e Moisés vai dar as últimas recomendações. Moisés já tem consciência de que o tempo dele está acabando e ele então faz uma pregação ao povo. E isso é registrado. E o registro dessa pregação, desses estudos, dessa lembrança que Moisés dá ao povo, nós temos aí em Deuteronômio. O significado da palavra Deuteronômio é repetição da lei. Mas isso não é um nome muito adequado. Na verdade, o nome mais adequado para Deuteronômio estas são as palavras de Moisés. Esse seria o nome ideal para o livro, baseado nas primeiras palavras que você tem narrado em Deuteronômio. Por quê? Porque Deuteronômio não é uma cópia, não é uma repetição da lei. Fica a ideia de que, uma grande dificuldade que nós temos com relação à leitura da Bíblia, é que nós somos estimulados a achar que muita coisa que está na Bíblia é repetição do que já foi falado, então a gente acaba pulando, e isso não é verdade. Moisés recebe a lei, lembra que ele tem aquele tete-a-tete com Deus, ele recebe orientações, ele recebe muita coisa de Deus,
E em Deuteronômio ele faz um resumo disso. Então, muito do que você tem em Deuteronômio, você não vai ter em nenhum outro livro da Bíblia. E é importante para começar a fazer algumas conexões com a forma de Deus se relacionar com o povo, a forma de Deus trabalhar com o povo, a forma como Deus quer ser cultuado e por aí vai. Deixa eu dizer uma coisa agora com relação a uma temática importante de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, e nesses 5 primeiros livros da Bíblia, isso vai ficar muito claro. Uma das principais temáticas de todo o Antigo Testamento é o relacionamento de Deus com um determinado povo. Só que, historicamente, houve um problema. O problema de Israel achar que ele era o único povo com quem Deus se relacionava. Nós já vimos aqui outras vezes que Deus, inclusive na própria Bíblia, diz que realizou êxodos com outros povos, inclusive com povos que eram inimigos de Israel. O que acontece é que quando Israel descobriu que ele tinha sido escolhido através de Abraão para manifestar a glória de Deus entre as nações, ele pegou toda essa revelação de Deus e fez o que com ela? Tem que lembrar de como é que Israel trabalhou com isso. Ele recebe de Deus orientação, ele recebe de Deus dicas de como a vida deve ser levada, e ele diz, seja bênção para as nações. É um mandamento de Abraão que agora eles carregam para si mesmos. Ele pega tudo isso e ele faz o quê? Ele retém isso. O grande erro histórico com relação à escolha de um povo é que esse povo entendeu que a eleição era nada mais, nada menos do que um privilégio e não uma responsabilidade. Claro que é privilégio, mas é um privilégio com responsabilidade. E isso tem a ver, inclusive, com a história e o desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque nós não somos chamados para nos tornarmos privilegiados que vão para o céu, enquanto outras pessoas vão para o inferno. Porque geralmente é mais ou menos assim que nós lidamos, e é até mais ou menos assim que a gente foi treinado a evangelizar. Então a gente vai evangelizar, e aí a Andréia, pegar um protótipo de pagã, a Andréia é aquela que vai ser evangelizada e eu vou evangelizar. Aí eu chego para a Andréia, eu pego minha Bíblia, faço todos aqueles passos certinhos, falo da salvação, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que daí no final eu falo, obrigado, mas hoje não é para mim, hoje não estou bem, olha, estou com essa inferno, viu? Que no fim fica um ar de petulância. E outra coisa... Tipo assim, cumprir meu dever. Lava minhas mãos. É uma evangelização tipo o Pilatos, eu acho, né? Uma coisa assim, eu tentei, olha Deus, agora a única coisa que resta que eu vou fazer com ela é mandar para o inferno. E com ainda imaginando a possibilidade de quando ela estiver no inferno, eu estar lá no céu falando, viu? Tá vendo só? Quando nós começamos a ver o nosso chamado por parte de Deus como um privilégio sem responsabilidade, nós nos tornamos completamente soberbos, petulantes, donos da verdade. Nós deixamos de lado algo importante na história da teologia, que é a graça comum, a manifestação de Deus naqueles que são cristãos e que não são cristãos. Algo que a Bíblia diz, por exemplo, há um texto da Bíblia que diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, chove sobre gente boa e chove sobre gente ruim. Isso não está no nosso controle. Deixa eu pegar alguns salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Deixa eu ver aí. Eu vou pegar um salmo e aí eu vou pedir para você fazer um exercício rápido enquanto nós vamos conversando. Salmo 95, para a gente começar. Eu quero mostrar como é que Israel compreendeu esse chamado e compreendeu essa eleição para ser um povo de Deus. Salmo 95, versículo 1. O Salmo 95, versículo 1, diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O que chama atenção nesse texto? Esse texto tem um movimento, não tem? Pelo menos esse primeiro versículo.
Qual é o movimento? Venha. O movimento é, eu estou aqui, e aqui eu vou louvar a Deus. E aí, há um convite para que haja esse movimento. E qual é o movimento? Que as pessoas venham. Agora, um exercício rápido aí. Continue aberto nos Salmos. Eu gostaria que você procurasse alguns Salmos em que essa temática é repetida. Pode vasculhar aí, procure à vontade. Dá uma olhada, como se você estivesse procurando esse mesmo movimento em outros Salmos. Quem achar, só fale para a gente. Pode fazer uma pesquisa tranquila, você não tem tempo para isso, não tem limite de tempo. Apenas procure salmos em que há essa temática. Salmo 122. É um clássico. É um clássico. Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. É que, né, agora quem está escrevendo o salmo não está lá, mas o movimento é o mesmo, né? Geralmente, essa é uma boa observação com relação ao livro dos Salmos. Lembre-se de uma coisa importante. O que é que são os Salmos? Salmos nada mais são do que os livros é o livro de cânticos do povo de Israel. Os Salmos não foram escritos para serem livros. Eles foram escritos para serem cantados. Sabe aqueles livrinhos de música que existe? Songbook. O livro dos Salmos nada mais é do que um songbook do culto de Israel. Então o judeu não lê o livro dos Salmos, o judeu canta, ele tem música, tem melodia. Pense numa música religiosa. Música religiosa é usada onde? Nos cultos, momentos litúrgicos, que estão formando muito da identidade característica de um povo. Você vai para o seu centro de adoração e canta os seus cânticos. Geralmente, quando esses cânticos começam com uma ação, qual é a ação que ele começa? Venham, ajuntem-se. É aqui, é cada vez mais centralizado. Há um problema nisso? Qual é o problema disso? Isso foi influenciado por essa ideia de exclusividade? Foi totalmente influenciado pela ideia de exclusividade, que é mais ou menos assim: aqui é o lugar santo. Deus está aqui. E só aqui. Você quer Deus? Vem para cá. E alguém pode olhar e falar assim: isso é fruto de uma teologia veterotestamentária. É verdade. O quanto disso influenciou a história da igreja cristã, e nem muito longe, historicamente. Vamos pensar só em Brasil. Geralmente, quando você pensa em evangelização, o que as pessoas pensam por evangelização? Levar alguém para a igreja. Isso está quase, está muito alicerçado no imaginário cristão. Poxa, que triste, eu nunca levei ninguém para a igreja. E grande coisa, porque Você devia levar a igreja a apresentar a Deus. olha como o imaginário é formado. Eu vou levar a igreja para apresentar essa pessoa a Deus. Mas aí tem a pergunta que automaticamente a gente tem que fazer à luz do desenvolvimento bíblico. Deus está na igreja? Qual é nós somos a igreja, porém a visão de que Deus está na igreja e a igreja é Deus, é uma visão o quê? É uma visão católico-romana, fruto de um domínio, de um poder que a igreja católica romana tinha, que tem aquela frase: fora da igreja não há salvação. Essa é uma teologia católico-romana, ela não é uma teologia cristã, ela não é uma teologia fruto de uma doutrina bíblica fundamentada em como Deus quer trabalhar com o seu povo. Então, a linha de raciocínio está certa, mas eu acho que é invertido. Na verdade, não é apresentar a pessoa a Deus, mas Deus a pessoa. Já que, muitas vezes, eu, como eu disse, eu de achar que
E de não estar preparado a isso, de apresentar de outra pessoa. Será que não é uma via de mão dupla, então? Pode ser. Porque eu acho que essas coisas vão acabar se complementando. Porque algumas pessoas a gente fala assim, eu preciso lá porque ela precisa ouvir uma mensagem para ela saber quem é Deus. Mas isso não está tão enraizado na nossa cultura, porque assim, ó, eu sempre ouvo as pessoas de, sei lá, entre 20 e 30 anos, por exemplo, às vezes um pouco mais, mas geralmente nessa faixa de idade, que querem Deus, a primeira coisa que eles pensam é, eu preciso de Deus, eu preciso de um beijo. Mesmo nas gerações mais novas, entendeu? É a ideia, eu acho que é a nossa herança cultural. Então, é realmente, cultural. Você precisa de Deus, então você tem que ir na igreja. Aham. Claro que isso é cultural. Já está enraizado em nossa cultura. Igreja igual Deus. Deus igual igreja. Então, se você quer Deus, vai para a igreja. Mas você não pode ter... Qual é o problema disso? O problema é quando isso centraliza a fé de uma tal forma que os assuntos religiosos são tratados apenas no âmbito igreja e não no sentido bíblico de igreja, que nós somos a igreja, mas no sentido templo. Porque isso vem desde o Antigo Testamento. Qual era o centro da adoração de Israel? O templo. Então Deus morava no templo. O local de Deus era o templo. Interessante que na história da igreja primitiva, eles tentaram algumas alternativas para fazer com que a mente dos primeiros cristãos mudasse. Lembre-se que uma grande parte dos primeiros cristãos eram judeus. Eles estavam acostumados com o templo, com aquela centralidade toda. E muitos cristãos, eles faziam o chão das suas casas idêntico ao chão do local onde eles adoravam. Por que eles faziam isso? Para lembrar que a casa onde eles moravam era continuidade do local de adoração. Era a mesma coisa que você está aqui, aqui é o lugar que eu em comunidade adoro. Então se olha esse piso e fala, a minha casa obrigatoriamente vai ter esse piso. Porque quando eu estiver aqui e estiver em casa, lembrar que ambos são lugares de adoração. Ambos são lugares para vivenciar, para viver a fé e exercer o cristianismo. De onde vem esse problema de interpretação da eleição como privilégio e não responsabilidade? Do Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento, não fazemos uma teologia correta dele, isso forma a nossa forma de entender a palavra, molda a nossa cultura de uma tal forma que a gente acha que o único local para se encontrar a Deus é onde? Igreja. E leia-se igreja, templo. Não, então a questão de santificar, de tornar o povo como meio de contato com Deus. Tem até muitas vertentes cristãs que estão querendo voltar para o judaísmo. Claro. Aham. E aí nós arrebentamos com um dos princípios básicos de um cristianismo mais recente, historicamente falando, que é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos os cristãos são sacerdotes. São pessoas que o que o sacerdote faz? O sacerdote é um intermediário, fica povo, sacerdote, Deus. A maior figura de sacerdote seria o próprio Moisés. Deus não fala diretamente com o povo. Deus fala com o sacerdote, e aí o sacerdote vai dar o recado para o povo. O que a Bíblia diz é que agora, em Jesus, todos nós somos sacerdotes. Ou seja, quando Deus quer mandar algum recado para você, quem é que ele procura? Você. Você é sacerdote. Claro que ele pode usar outras pessoas para falar com você. Claro. Mas essa não é mais a forma usual de Deus tratar com seres humanos. Só que hoje nós estamos perdendo isso com os ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor, leia-se, sacerdotes especiais, que aí você vai lá, você pede uma oração para ele, porque a oração dele é mais forte, né? Aí realmente você tem alguém no trabalho, eu vou levar você para o pastor orar por você. Mas espera aí, por que você não ora? Não, mas você sabe a oração do pastor? Não, oração.
Eu às vezes recebo alguns telefonemas e alguém falando assim, faz uma oração forte. Às vezes a gente vai triste para criar, mas não é triste, né? Porque o povo está perdido realmente. Sim. Aham. Tem que ler a Bíblia, tem que buscar Deus, e aí enganado. Sim. Tem a inclusão dos amuletos também, né? Sim. Inclusão dos amuletos também. Claro. Se tiver um serviço desse jeito, fala, não, vou trazer um manto, não sei de onde, trazer um óleo, não sei o quê. Uhum. Isso nem fala nada, ela traz o negócio. Aham. Suou lá, passou. Que são os utensílios sagrados. Nada novo, porque você olha para o Antigo Testamento, você tem tudo isso com outro nome. O que acontece é que nós estamos fazendo uma interpretação errada da palavra, não estamos fazendo uma teologia centrada em Jesus, não estamos respeitando princípios delimitadores que a própria palavra coloca para a nossa vida, e aí nós somos hoje uma igreja evangélica. Eu falo nós, porque a gente acaba, porque quando você chega e fala que é evangélico em qualquer lugar, você acaba entrando no balaio de gato do pessoal todo. Aí nós somos uma igreja que, onde já se viu, a que ponto nós chegamos de uma igreja evangélica que acha normal jogar sal grosso nos cantos da casa para proteger o ambiente. Nós chegamos a esse ponto, isso é normal em algumas comunidades. O pastor vai lá com um punhado de sal grosso, joga nos cantos da casa, faz a oração forte, e aí a sua casa está protegida contra os demônios. Espera aí, uma pergunta simples, nós somos brasileiros e conhecemos a realidade brasileira. De onde é que isso foi tirado? Macumba. Na verdade, macumba é um nome bem genérico, mas foi tirado... foi tirado da Umbanda, é uma coisa muito mais... Que também não melhora em nada, não, da Umbanda. Isso é sincretismo religioso de quem não conhece como funciona a fé bíblica e vai trabalhar isso de uma maneira, tipo, vale tudo. Peraí, não vale tudo. É uma falta de conhecimento, é triste, mas às vezes a gente olha para isso e pensa, como é possível chegar a isso? Acho que falar Isso aí acontece na igreja hoje em dia. Mas às vezes as pessoas levam ao pastor, porque, pelo menos na minha opinião, é que o pastor tem mais conhecimento. Porque no tempo que eu estou dentro da igreja, eu já vi muitas coisas, eu tive que refazer muitas das coisas que eu pensava que era certo. Por exemplo, o pastor diz que o vinho é vinho com álcool, certo? Uhum. Que pode beber. E desde que não se embriaga. Uhum. E eu sempre fui contra isso. Entendeu? E, por exemplo, esse meu menino aqui, eu sempre falei para ele, até pouco tempo atrás, aí, que só devia ouvir música evangélica, Cassiano e tudo mais. Eu gosto, mas as pessoas, tá vendo? Mas então, aí as outras músicas não era bom ouvir. Uhum. Entendeu? Então, ele cresceu assim, pequenininho ainda, mas já eu fiquei com isso na cabeça dele. Só que eu tenho que refazer tudo isso na cabeça dele. Uhum. O próprio questão do vinho. E outras coisas mais que eu falo para os meus filhos. Então, quando a gente passa para o pastor, porque na verdade a gente não conhece tanto a Bíblia, não sabe na verdade. E se a gente for numa Assembleia de Deus, você já foi membro da Assembleia, chega lá e fala sobre vinho, sobre outras coisas, nossa, Mas você tocou num ponto importante, que é a gente saber diferenciar questões teológicas e bíblicas e pensar, poxa, eu não tenho resposta para isso, então vou procurar o meu líder para que ele me dê resposta. Isso é louvável. Isso é muito bom. Eu mesmo faço isso direto. Por que eu tenho uma biblioteca? Porque vira e mexe, eu leio um texto e penso, espera aí, qual será que é o significado desse texto? Eu vou lá consultar, pesquisar, isso é muito bom e é saudável. O problema que ela citou é quando, por exemplo, eu não vou orar por fulano, porque a oração do pastor é mais forte. Mas normalmente é a pessoa que é a oração do pastor. Sim, e aí é que está o erro. Só que, por exemplo, o pessoal todo mundo que está lá no hospital quer a presença do pastor. Aham.
Porque está na cultura que o sacerdote tem mais poder. Só que aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vende a informação de que o sacerdote é mais poderoso? Os sacerdotes. São os pastores que vendem essa informação. Por quê? Porque isso dá poder. Claro que, imagine, eu estou aqui. Uma coisa é eu falar, olha gente, a nossa comunidade crê que todos devem pensar, devem fazer uma análise da Bíblia, e que vocês são livres. E aí você chega para mim e fala assim, Marquito, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu mudar de igreja e nunca mais pôr o pé aqui no ajuntamento, o que você acha que vai acontecer? Nada. Você vai ter uma outra comunidade. É importante ter uma comunidade em que você vai desenvolver a sua fé. Mas você chega para mim e fala assim, não, mas sabe, eu cheguei à conclusão que essa não é a minha comunidade. Não é uma comunidade cristã perto de casa que eu gostaria muito de frequentar. Tá bom, beleza. Vai lá, manda um abraço para o pastor. Eu espero que você seja uma bênção na vida da comunidade lá e ótimo. Diferente é o que acontece. Se a pessoa gosta de poder, qual é a resposta? Você até vai, mas vai sem a minha bênção. Não responde assim, então vai orar para confirmar essa vontade de Deus, que Deus tem um propósito na família, comunidade, comunidade, etc. Justo agora que ele Ou então você já oferece uma barganha, né? Mas justo agora estava pensando em você para a nossa diretoria, olha só. Aí é a manipulação de poder com oferecimento de poder para tentar. Só que para os sacerdotes que gostam de poder, a segunda via é muito mais interessante, que é o que acaba acontecendo. Isso é embutido na cultura de uma tal forma que as pessoas se vendem ao sacerdote. E isso é muito perigoso, é muito complicado. O que eu estou dizendo é que tudo isso começa historicamente na igreja numa interpretação errônea do Antigo Testamento. Porque conforme nós temos visto aqui em nosso curso, quando a gente olha para Moisés, é a figura de Moisés que está sendo celebrada. Quando nós olhamos para Moisés e temos uma teologia bíblica muito séria, a gente olha para Moisés, tem a figura histórica de Moisés, ótimo. Mas quem é que ele está querendo mostrar? Jesus. Aliás, vamos trabalhar um pouco isso, porque a gente entrou no assunto importante, a gente ia trabalhar um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar um assunto. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. A gente falou na semana passada que Josué significa o quê? Josué, a gente vai ver daqui a pouco, mas Josué, trazendo esse nome para o grego, que nome vira? Que é Jesus. Que é Jesus. Aí alguém vai dizer assim, mas é coincidência que o sucessor de Moisés seja Josué, que depois, numa transliteração para o grego, se torna Jesus. Qual é o nome de Josué? Agora, falando do Josué que seguiu Moisés. Qual é o nome dele? De quem? De Josué. Tá, essa pergunta parece bem estranha, mas não é. É essa pergunta mesmo que eu estou querendo fazer. Qual é o nome de Josué? Note como, quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ter noção de que, peraí, o fato de Josué ser o sucessor de Moisés é muito interessante, porque o nome Josué significa Yeshua, e é o mesmo nome que depois é dado a Jesus. Moisés chega até a beira da terra prometida. Quem é que leva o povo até a terra prometida? É Josué. Agora, vamos para a Bíblia de novo, porque eu disse, nós vamos tentar responder qual é o nome de Josué, porque eu não sei se vocês sabem que Josué não chama Josué. O nome de Josué não é Josué. O nome de Josué é nome que foi dado a ele. Ele tinha um outro nome antes, que você vai encontrar isso, deixa eu ver onde eu anotei. Números
Números 13, versículo 8. Você vai encontrar. Josué é filho de um cara chamado Num, N-U-M. E aí, então, em Números 13, versículo 8, você vai descobrir qual era o nome verdadeiro de Josué. Quem achar pode ler pra gente. Oséias. Esse é o nome de Josué. Esse é o nome. Josué se chama Oséias. O significado de Oséias é salvação. Se você quiser colocar aí, quiser anotar, Oséias significa salvação, pura e simplesmente. Mas Josué, antes de ser Josué, tem o nome de Oséias. Josué se tornou Josué depois. Da mesma forma que Abraão era Abrão, e o nome dele foi mudado para Abraão, foi o que aconteceu com Josué. Josué se chamava Oséias. Agora, quem é que deu esse nome para ele? Aí você vai um pouco para frente, Números 13, versículo 16. Quem quiser pode ler. Números 13, versículo 16. Vamos ler, igreja. Então lê o versículo para a gente, por favor. Esses nomes dos homens que Moisés criou então o reconhecimento do território. Aí está entre parênteses, Oséias, filho de Num, Moisés é o nome do Num. Então, nós temos um cara que se chama Oséias, certo? Que o nome dele é mudado para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor salva. Mas o significado em si acaba tendo menor importância por aquele que vai adotar o nome de Yoshua muitos séculos depois. Mas olha que interessante. Oséias. Quem é que chega para Oséias e fala: o seu nome não vai ser mais Oséias, mas Josué? Moisés. Nossa, mas é bacana isso. Porque o que Moisés está dizendo? O meu sucessor, é o próprio Moisés dizendo, o meu sucessor, aquele que vai entrar com vocês na terra prometida, é quem? A gente pode, no final, Jesus. E é Moisés que dá esse nome. É o próprio Moisés que está dando pistas de quem viria a ser aquele que o sucederia de verdade no futuro. Moisés, mais uma vez, prova ser apenas o quê? Ele é uma seta. É interessante você ter essa informação na Bíblia. Quem inventou essa história foi o próprio Moisés. Aí tem o pessoal que quer voltar para o judaísmo, quer voltar para suas práticas judaizantes. Aí o próprio Moisés vai dizer: gente, mas você já tem Josué. E é com Josué que vocês entram na terra prometida, não é comigo. O que eu achei interessante também é que, embora pareça que Oséias significa salvação e Josué o Senhor salva, você tira o foco, para mim, minha opinião, você tira o foco da pessoa, significa salvação, o nome, tipo, o cara salvou, e joga o foco em Deus, né? É o Senhor salva. Achei muito legal essa modificação, digamos assim. Você tem um refletor apontando para o ser humano, e agora o refletor é para Deus. É o Senhor que salva. É o Senhor. Não tem jeito. Quando você olha para Yeshua, você olha para um Senhor que salva. É uma transformação absurda numa teologia que, se não for bem analisada e não for estudada, passa e a gente não percebe sinais evidentes de que nós servimos aquele que é a consumação de toda a história do Antigo Testamento. Aí tem umas igrejas por aí que põem bandeira de Israel. Arca, chofar. O negócio de tocar chofar é bem estranho, né? Meio esquisito que eu lá, mas tudo bem, tem gente que gosta de tocar o chofar. Né? O ruim é evangelizar, né? Porque se você vai evangelizar e falar: na minha igreja toca chofar, a pessoa vai achar estranho. Eu não vou lá não. Você vai ficar tocando chofar, não é comigo. Toca bem. No Brasil fica aberrante, né? Sei lá. Umas coisas meio estranhas. Mas com esse lance todo, a gente tem que lembrar que o fato de Deus escolher um povo não faz desse povo apenas privilegiado, faz desse povo responsável por uma mensagem. É um povo responsável por levar uma mensagem. Essa mensagem tem que ser levada a sério. Nós temos que conhecer essa mensagem. Por isso que
É por isso que reservar um tempo para abrir a Bíblia e estudar a Bíblia é muito importante. É claro que o conhecimento não vai trazer salvação para ninguém, mas é muito importante quando eu abro a minha Bíblia e descubro que Deus trabalha comigo, que Deus me considera um sacerdote e que esse sacerdote, assim como Moisés, é apenas uma seta em direção a Yeshua, que é Cristo. É essa a nossa função. A missão de cristãos e cristãs sérios e sinceros no mundo não é divulgar a igreja, não é divulgar o ministério, não é divulgar o pastor, mas assim como Moisés ser uma seta que diz, o meu sucessor, aquele a quem vale a pena seguir, e aquele que vai conduzir vocês para a terra prometida, é Josué, é Yeshua, que depois vira o nome grego para Jesus Cristo. Ok? Perguntas? Crises, inquietações, perguntas? É a questão do judeu falar, eu sou judeu, sou escolhido. É. Para você realmente vai ser salvo ou... Eu parto do pressuposto de que serão salvos aqueles que confessarem Jesus como Filho de Deus, morto, ressurreto e que pagou o preço dos nossos pecados. Tem uma questão que é assim, por que eu não nasci judeu? Eu já seria escolhido. Eu agradeço a Deus por não ter nascido judeu. Não tenho vontade nenhuma de ser judeu. E também não tenho aquela vontade, como eu ouço algumas pessoas falando assim, como eu queria ter nascido na época de Moisés. Eu não, fora. Na época de Moisés você pecava, Deus jogava um raio. Tá louco, que perigo, no meio do deserto. Não tinha picanha, não podia comer carne de porco, não tinha panceta, não tinha bacon. Imagina viver sem bacon, que isso, gente? Isso aí o que? É a porta do inferno, praticamente. Agora, por outro lado é assim, eu acho que essa ortodoxia do judaísmo também está se apagando. Sim. Porque se você pegar, por exemplo, hoje, os cabalistas que resolveram aqui tudo, os rabinos mais modernos, eles não são assim. Não são. Existem os rabinos, pouquinhos, mas... O que acontece é que agora o próprio judaísmo, ele se dobrou à mística. E aí vem a Cabala, por exemplo, que a Cabala nada mais é do que uma manifestação mística da religiosidade, de uma interpretação da própria lei, o que acaba sendo um movimento natural dentro desse contexto de modernismo, pós-modernidade. Eu fiz algumas coisas na Cabala, de Cabala, e é muito interessante, já que minha família tem umas coisas assim que não faz parte do meu dia a dia. Mas eles não têm mais essa coisa, eu não sei se está tão na mística. Claro que tem as místicas ainda. Fala para a lua, fala para o sol. Não estão assim. Agora, sendo preconceituoso assumido, se a Madonna segue, eu já sou meio contra. Então é mais ou menos assim. A Madonna, quando ela falou que ela era da Cabala, eu falei, então eu já não gosto. Então... Mas é porque eu fiz exatamente nessa da Madonna dela, que é do Rabino Berg, é que ele abriu a Cabala nos Estados Unidos. E aí, assim, achou aquilo maravilhoso, entendeu? O problema é que na hora que você estudar, e na hora que o cara vai lá e começa a pôr a responsabilidade que você tem, não é todo mundo que Fala, mão. Não, eu só ia estar falando na conferência judeu, o caso que deu para o raio. É um pouquinho antes, eu acho que no capítulo 11 tem aquela parte que Deus faz lá. Ele enviou os amigos lá, para eles se alimentarem, mas eu, na mesma hora também já viu a rola do povo e já tacou uma praia no meio. Mal acaba de fazer uma coisa, e você tem uns lances assim, por exemplo, o cara lá, ele entra em pecado, a terra come ele. Você imagina, o cara tá lá, tranquilo, de repente, acabou. Assim, a morte instantânea. Aí o pessoal fala, porque naquela época a gente... Quando
A lepra você tinha... Miriam, por exemplo, a irmã de Moisés, ela acaba contraindo lepra. E a Bíblia diz que, olha que situação agradável. O povo estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Só que aí, por causa de um pecado, a tal da Miriam contrai lepra. Aí, o que Deus fala para o povo? Olha, Miriam vai ter que ficar fora do arraial. Porque quando tinha lepra, você não podia ficar no arraial, tinha que ficar do lado de fora. E aí Deus falou assim, então, ó, povo, atenção, a comunidade inteira de Israel, parem de marchar, o pessoal falou de marchar, montem acampamento, montaram acampamento. Miriam está com lepra, Miriam vai ter que sair do arraial, enquanto ela não ficar purificada, vocês não voltam a caminhar. Então imagine um povo de 1.000.000 pessoas, parado, sem nada para fazer, esperando a tal da Miriam ficar boa. Então imagina só a situação vexatória da tal de Miriam, porque foi fruto do pecado dela pegou lepra, então ela fica lá de fora do arraial, sentada, e eu, se eu fosse do povo, só com o canhão estava bem perto olhando para ela. Parou? 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 Sabe quanto tempo eles ficaram assim? Uma semana. Quer dizer, ficar uma semana sem fazer nada no meio do deserto, não tinha televisão, não tinha Libertadores, não tinha nada disso, esperando uma dita cuja. E aí o pessoal fala assim, mas naquela época os milagres eram muito maiores. Tinha milagre direto, mas a maioria era para matar o povo. Tinha mesmo, mas a maioria o povo morria por causa dele. E aí o pessoal fala, cristãos precisam agradecer a Deus por terem nascido numa época que nos dá o privilégio do conhecimento de Cristo, da sua morte e ressurreição. É o que Deus disse para Paulo quando Paulo começa a pedir algumas coisas a mais para Deus. A minha graça te basta. O que Deus fez com Paulo é popular cala a boca. Que é o que Deus inclusive falou para alguns namorados, alguns solteiros no dia dos namorados. Minha graça te basta. Dessa semana aí, 9 meses depois. 9 meses depois. Pessoal, alguém falar mais alguma coisa que... Quem mais? Não? Ok? Josué, para vocês terem... Vamos marcar aí o tempo. Essa história de Josué entra na Terra Prometida por volta de 1406 a.C. Se você quiser anotar aí no cabeçalho da sua Bíblia, dá uma anote aí. Porque é importante como para você... O que eu tinha esquecido. Essa é uma data mais tradicional. Há uma outra data não tão tradicional que coloca Josué entrando na Terra Prometida por volta de 1250 a.C. Então você tem essas duas épocas que são prováveis em que essa história de Josué está acontecendo. Ou 1406 a.C. 1406 a.C. é uma data mais tradicional. Uma data não tão tradicional é 1250. Ok? Anotado aí? Só para você saber mais ou menos. A gente está montando o Antigo Testamento para que depois, ao terminar, você tenha a condição de traçar toda a história dele, de saber, por exemplo, eu quero pegar e eu vou ler o profeta Jeremias. Então você já sabe em que data ele está falando, você consegue comparar, por exemplo, enquanto Jeremias fala, que acontecimento está se passando em Israel. É importante para a gente notar, por exemplo, por que Jeremias falou o que falou, porque o discurso dele não está jogado no meio do nada, então é importante a gente ter esse reconhecimento histórico, tá ok? Podemos continuar? Depois de Josué na sua Bíblia, o que vem? Depois de Josué, para você compreender muito bem o contexto de Juízes, vamos lá para Juízes 8, versículos 22 e 23, por favor. Está cheirando novo? Causa impacto. Ai, que irmã abençoada. Tem uma Bíblia tão linda.
É só escair no dedo, já era. Essa é boa para pôr na estante, peso de porta. A Barça é bom. Juízes 8, 22 e 23. Quem quiser pode ler, por favor. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê 20 na parte dos dispões. Até aí tá bom. Esse é o contexto do livro do Juízes. É um momento em que o povo começa a pedir um rei. Qual era o problema do povo pedir um rei? Estava no imaginário teológico do desenvolvimento da fé do povo que quem era o rei do povo? Era Deus. Só que as nações que estavam em volta de Israel tinham seus reis, tinham seus exércitos, tinham toda a sua organização, eram protegidas pelos seus exércitos. O povo de Israel entrou na Terra Prometida, agora em Juízes, Josué já morreu, e aí então ele tem os outros sucessores, outros líderes. O povo de Israel está dentro da Terra Prometida, mas ele começa a se sentir fragilizado. Então ele começa a olhar para os povos que estão em volta dele, e aí ele começa a dizer, peraí, os povos que estão em volta de nós, todos têm o seu rei. Esse rei organiza os exércitos. Então, para nós nos sentirmos menos fragilizados, o que a gente vai fazer? Nós vamos querer um rei também. E eles começam a pedir isso para os seus líderes. E aí, não só Gideão, como muitos outros líderes históricos de Israel, vão responder isso para o povo. Olha, quem é que protege a gente? Quem protege a gente não é o rei, é Deus. Quem nos protege não são os exércitos, é o Senhor dos exércitos que nos protege. E em Juízes você vai ter mais ou menos o que acontece entre a morte de Josué, o povo estabeleceu-se na Terra Prometida, até o momento em que definitivamente o povo vai dizer, não adianta, nós queremos um rei. E todas as dificuldades que o fato de ter um rei traz sobre o povo. Qual é o grande lance e o grande assunto teológico disso? E isso tem muito a ver, inclusive, com esse lance da soberania de Deus. Deixa eu perguntar algo simples para cada um de vocês. Quem é que dá comida para a gente? Quem é que dá comida para a gente? Tá, essa é uma resposta teológica. Mas a resposta prática e verdadeira. Vamos responder de maneira... Porque uma coisa é você responder de acordo... Peraí, deixa eu parar a pensar, deixa eu teologizar, teologizei é Deus. Outra coisa é a forma como você vive as outras 23 horas e 59 minutos do dia, que você não está teologizando a esse respeito. Quem é que dá comida pra gente? Meu trabalho. É o meu trabalho. E o meu trabalho é fruto do quê? Do meu suor, do meu esforço, fruto dos anos que eu passei estudando, fruto do tempo que eu investi, do quanto eu li, do meu levantar cedo e do meu dormir tarde. Não é isso mesmo? Tudo bem, eu sei que essa não é a resposta teológica mais correta, mas não é assim que nós vivemos? Porque uma coisa é você ter a resposta teológica correta. Outra coisa completamente diferente é você viver de acordo com essa resposta teológica. Quem protege você? Primeira coisa, cadeado. Cerca elétrica. Muro. Grade, alarme, arma, cachorro, porteiro do prédio. Oi? Pode ser uma boa figa, um pé de coelho. Não, cobra não é animal de estimação. Cobra é? Sogra, tá bom. Que mais?
Câmera de segurança. Ninguém falou da polícia. Ninguém falou da polícia. Normalmente ela está protegendo também, né? Depois que o policial me pede o capacete no jogo ontem, o pessoal me joga o capacete do policial no campo, eu não falo mais nada. A cara dele depois, o que eu faço? Porque, não sei se vocês sabem, no jogo do Corinthians com o Santos ontem, roubaram o capacete de um policial e jogaram no campo. E a televisão, para ajudar, estava filmando o policial sem o capacete, com aquela cara de ó. Com a lente de aumento. Com a lente de aumento, assim, aquela cara de o que eu faço agora? Em Juízes, você vai ter o povo dizendo assim: quem é que vai nos proteger? É muito interessante porque quando você vai para o próximo livro, que é o livro de Samuel, quando o povo chega para Samuel e diz assim: nós queremos um rei. Samuel fala algumas coisas interessantes para o povo. Ele diz assim: olha, tá, vocês querem um rei, mas Deus é que protege vocês. Se vocês quiserem um rei, esse rei, ele vai ter o seu poder, e uma das primeiras coisas que o rei vai querer fazer é montar um exército. E quem é que vocês acham que vai ser o exército do rei? Vocês, seus filhos, seus maridos, seus pais, seus irmãos, e eles não vão receber por isso. Isso vai ser compulsório. Então ele olhou para você e falou: olha, você vai para o exército. Você vai para o exército. Então, quem é que protege vocês hoje? Isso Samuel dizendo para o povo. Ah, é Deus. E quanto que ele cobra? Nada. Quando for um rei, você vai ter um exército. Esse exército tem que comer. Esse exército tem custo de locomoção. Esse rei vai inventar um negócio que já tem nos países vizinhos chamado o quê? Imposto. Vocês vão ter arrancados de vocês, seus filhos, seus pais, seus irmãos. E ainda, para manter essa estrutura, vocês vão ter que pagar um imposto. Então, pense na viabilidade. Você tem uma família que tem o pai, mãe, filhos e filhas. O rei vem e fala para o pai e para o filho que eles têm que ir para o exército. Eles são tirados do convívio. E ainda, essa família tem que pagar um imposto para subsidiar isso que está acontecendo. Vantagem ou desvantagem? É um retorno praticamente à escravidão. Você vai pagar um imposto para que os membros da sua família sejam enviados ao campo de batalha para morrer. Era mais ou menos isso. Aí o que Samuel diz para o povo? Olha, não seria melhor a gente não ter rei e continuar crendo que o Senhor vai nos proteger e que Deus é soberano e a história vai acontecer de uma forma como Ele quer? Qual foi a resposta do povo? Não. Nós queremos um rei. Aí podia chover mais, Marquinhos. Você acha que estava na ideia de Deus proteger o povo? Eu acho. Fazia parte da ideia de Deus? Eu acho que se assim o povo se colocasse nas mãos de Deus... Agora, deixa eu lembrar... O nome ele já meio que profetiza isso. Sim. Moisés fala. Vocês vão ter um rei, enquanto não chegar o juízo. Esse rei vai mandar em vocês. Ele é bom que não tivesse cavalo, nem mulher, nem dinheiro. Não, mulher, nem dinheiro, nem cavalo. Que é tudo o que aconteceu. Porque é engraçado que algumas pessoas dizem que esse texto de Deuteronômio, ele é um texto posterior, que ele é uma inserção posterior com uma crítica velada ao que já está acontecendo. Porque quando a gente vai para o livro, por exemplo, das Crônicas, lá, quando você vai para a história de Salomão, Salomão é o rei que é celebrado na igreja evangélica como muito sábio, muito rico, muito cheio de coisas. E aí o texto que fala da grandeza de Salomão diz assim: e Salomão voltou ao Egito e trouxe de lá os cavalos. Duas coisas importantes Deus tinha dito para Moisés, como palavras finais para o povo: não deixe que o povo acumule cavalos para si, porque o povo não foi chamado para o capitalismo, mas foi chamado para confiar em mim dia após dia. E outra coisa que Deus disse para o povo: nunca mais voltem para o Egito. Aí você vai para Salomão, o que é o texto diz de Salomão? Que ele juntou para si muitos cavalos que ele trazia do Egito.
Isso é um elogio? Ele casou com a filha do faraó. Ele casou com a filha do faraó, era uma transação comercial. E quando ele casa com a filha do faraó, ele abre um cinto comercial entre esses dois povos, e aí o comércio entre esses dois países fica muito bom. Simultaneamente, na construção do templo, ele construiu um castelo para ela. Construiu um castelo para ela. Aham. E o ouro era todo do povo, o ouro foi imposto. Era imposto. Tinha taxação. Em Israel, segundo alguns relatos, eu não sei exatamente esses números, se eles batem de acordo com alguns estudiosos, mas havia uma taxação em algumas épocas em Israel de imposto retido na fonte de até 75%. É igualzinho. Não, dizem que a nossa taxação está 50% ainda acima do Israel. Mas isso na média. Mas você pega, por exemplo, a época de construção do templo, essa taxação vai lá em cima. Tanto é que quando Salomão morre, vai vir o sucessor. O sucessor reúne os seus conselheiros e diz assim: e aí, o que vocês dizem para mim? Os conselheiros mais sábios se reuniram com o sucessor de Salomão e disseram assim: o povo precisa que você tire o jugo deles. O povo não aguenta mais. Sobre essa parte do rei, o povo pediu para o Salomão: seu pai foi muito pesado, a nível de escravidão sobre nossos impostos, alivia nossa carga e nós queremos ser. O povo fala para ele, aí ele vai se aconselhar. Peraí, Salomão é bom ou é ruim? Depende de onde você está morando. Se você está morando no castelo e escrevendo do castelo, esse cara é fantástico. Se você está escrevendo da rua, quando ele morre, você fala: a gente não está aguentando mais. Agora, fruto de uma teologia deturpada. Todas as vezes, talvez não, mas a grande maioria das vezes que você viu na igreja falando sobre Salomão, foi bem ou mal? Bem. E qual era o argumento para falar bem de Salomão? Sabedoria. Sabedoria baseada em quê? O que ele fez, por exemplo? Aí se limita à construção do templo. Opa, peraí, construção do templo. O que mais? Acúmulo de riquezas. Um monte de mulher. Peraí, a gente está celebrando o cara porque ele era capitalista. E no fim de tudo, você nunca pode esquecer da construção da Bíblia como um todo. Esse mesmo cara, como o Maurício bem lembrou, o que ele escreve no final? Tudo é vaidade e foi correr atrás do vento. Agora, você vai olhar e falar assim: não, mas a Bíblia diz que ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Certo? A pergunta que eu faço é: ele usou? Ele usou para o bem dele. Até a construção do templo pode pôr em dúvida, porque essa mentalidade de um Deus geograficamente localizado é também pôr na cabeça do povo o seguinte: a minha santidade é exigida lá dentro. Do lado de fora, e é o que acontecia, os bacanais lá fora, no palácio, em todo lugar, mas quando estava no templo, o negócio era outro. E quase que não é assim hoje, né? Porque no templo a pessoa tem um comportamento. Quando ela sai do templo, liberou geral. Por exemplo, é mais ou menos isso. Notou como isso tudo é fruto de uma teologia deturpada? Quando a gente começa a olhar, a história de Salomão é conhecida. E a gente olha para Salomão e fala assim: um homem muito sábio, um grande homem, muitas mulheres. Fala isso para sua mulher então. Olha, meu amor, eu quero ser bíblico como Salomão. Pega a meia, né? Peraí. Como assim? O cara dava um total de 1000, né? Entre concubinas e oficiais. Sem contar que a própria Bíblia diz que no final da vida, influenciado por suas mulheres, o que é que Salomão estava fazendo? Adorando aos deuses pagãos e desviando o coração de servir ao Senhor. Que sabedoria é essa? Como é que alguém, em sã consciência, pode pregar num púlpito cristão que Salomão é um exemplo de sabedoria e fidelidade? Aí o cara pode chegar no final da vida: eu sou um homem sábio, estou aqui transando com várias mulheres, também adorando a deuses pagãos, e falar: não, realmente, muito sábio.
Peraí, note como essa teologia começa a formar. Nós vivemos uma cultura que celebra quem? Quem? Se o cara tem muito dinheiro, ele não é bem visto? Sim. Ele tem muito dinheiro, ele sai com belas mulheres fotografado em cara, ele tem casas e mansões não sei onde, em várias fazendas, e por aí vai. E aí a gente diz assim, onde já se viu um negócio desse? E aí a gente vai para a igreja no domingo, o pastor prega sobre a vida de Salomão, que foi muito sábio e ajuntou riquezas porque era abençoado por Deus. Hã? Parece até que Deus esquece Salomão. Davi está sendo um padrão de cara que serviu a Deus. Jeroboão está sendo um padrão de cara mau. Salomão nem é citado, assim foi pior que Jeroboão. Então, o problema de Jeroboão, vamos situar, Jeroboão é o sucessor de Salomão, que é o cara para quem eles falam, aí por causa de Jeroboão vem a divisão, a gente vai chegar nesse texto. Porque ele ficou rei só de um. Ele fica rei só de um lado, mas Jeroboão, ele apenas foi o sucessor. Ele fez, vamos dizer, o que o PT fez aqui no Brasil. Quem gerou todo esse sistema financeiro neoliberal? PSDB. Esse plano de governo é PSDB. Tá, alguém pode querer, os petistas mais originais vão dizer que não, mas plano real, essa estrutura capitalista neoliberal é fruto do governo PSDB. O que o PT fez? Ele só herdou e seguiu. Era como o Lula sempre dizia, né? Olha, você não pode pegar um trem que está vindo em alta velocidade e mudar esse trem da noite para o dia. Pelo jeito... 89, né? Não, vamos pegar tudo, pelo jeito acelerou mais. Pelo jeito deu uma acelerada. Só que Jeroboão fez com que Salomão... E aí tem isso, né? Você tem Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Você tem Jeroboão, que é o cara que ficou encapetado, porque depois ele virou a crise de divisão. Mas Salomão... Roboão, aí tem Roboão, Jeroboão. O Jeroboão é aquele cara que não é da linhagem de Davi que ganhou na Mega Sena. Tipo, sim. Deus falou para ele, eu vou dividir a terra, não vai ter a divisão da terra, não vai ter mais não vai ter só Israel. Vai ser dividido e você vai ser o próximo rei. Uhum. Pô, ele ganhou na Mega Sena, digamos assim. Sim. Só que ele foi lá e fez tudo errado, pegou o poder e fez tudo errado. Ele não era da linhagem de Davi, nunca ia chegar a ser rei, ganhou um reinado. São 10 tribos, né? São 10 tribos, porque o filho de Salomão fica com uma tribo. Duas, né? Duas, mas na verdade, sim. Uma e meia, para ser mais exato. Então, ele fez tudo errado, ele nunca seria rei. E daí, bom, a gente está montando uma história, tudo que a gente está contando é a história de como a Bíblia vai desenvolvendo uma teologia. Deixa eu resumir essa história. A gente está em Juízes. Depois, Juízes, o povo pediu um rei. Quando você olha para a sua Bíblia, dá uma olhada aí, vem Samuel depois. Coisa importante. Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis. Tá. Juízes, se você quiser anotar aí, mais ou menos, de 1300 a 1100 a.C. Isso é número aproximado porque há muita divergência entre números. De 1300 a 1100 a.C. Esse é o período dos Juízes. Ruth, que é a história das mulheres lá. Então, nesses 200 anos, eles não tinham soldados, por exemplo? Não tinha exército. E não houve guerra de invasão, não. Você tinha algumas brigas, por exemplo, você tem algumas brigas, mas que não são nacionais, elas são regionais. Então seria mais ou menos assim, Piracicaba brigando com Limeira. Aí você não podia falar, o estado de São Paulo está em guerra. Não, é o pessoal de Piracicaba brigando com Limeira. Aí Deus levantava lá um libertador que libertava Piracicaba do domínio e da briga com Limeira. Você tinha isso. Muito de opressão, né? Chama muito de opressão, né? Cara, mas era muito regionalizado. Você não tem, por exemplo, assim, a nação tal afligindo a nação de Israel. Você tem lá
uma parte de um povo nômade adversário que está tentando invadir uma determinada cidade, aí naquela cidade Deus levanta um libertador. Esse é o contexto muito mais regional. Tá? Levanta um juiz. Isso mesmo. Que era o nome que era dado a esse libertador. Você tem Sansão, que é um famoso. Você tem Gideão, que é um outro muito famoso. São juízes que eram levantados para libertar o povo de Israel. A função de aconselhar. Também. No juízo você vai ser assim, e fulano libertou a Israel. A gente é levado a pensar que era o país todo. Mas por quê? Porque tudo era Israel. Então se libertava 100 pessoas aqui de Israel, ele falava, libertou Israel. Porque todos somos um, então todos somos Israel. Isso é importante para a gente notar que é igual quando a gente fala, por exemplo, da perseguição à igreja no mundo primitivo. Quando a gente lê perseguição, a gente pensa assim, nossa, o mundo perseguiu os cristãos. Isso nunca aconteceu. Salvo 8 anos de perseguição intensa. O que nós tivemos eram, assim, estados que perseguiam cristãos. Isso houve muito. Mas dizer, por exemplo, os cristãos em todo o mundo eram perseguidos. Historicamente, isso praticamente nunca aconteceu. Então você tinha lá, Roma perseguia os cristãos. Roma chegou a perseguir os cristãos. Mas você tinha estados do lado de Roma que não perseguia. Claro que para os cristãos de Roma isso não tira o fato de que eles morreram, mas às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, poxa, o mundo inteiro... Não, às vezes a Bíblia está relatando histórias muito regionais. Queria perguntar uma coisa, os juízes levantados eram como sacerdotes? Eram como sacerdotes. É isso. Eles não tinham a função plena de sacerdote, como nós conhecemos depois, e como nós temos conhecimento da tribo dos levitas, por exemplo. Como se fosse um representante. Mas ele era um representante. E aí ele seria como se fosse um rei. Mais ou menos. O que acontece era o seguinte, o sacerdote, ele era um representante religioso. O juiz era um representante civil. Essa era mais ou menos a divisão. Mas Deus falava com os dois. Geralmente Deus falava com os dois. Isso era muito normal. Porque a gente vê juiz, no livro de Juízes, falando em nome de Deus, falando, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. E uma coisa importante, em Israel não havia apenas um juiz por vez. Havia muitos juízes, muitos. Eram tribos, né? E aí o que acontece é que a Bíblia, por um motivo ou outro, narra a história de cada vez. Mas se você fosse para Israel, você iria encontrar lá muitos juízes trabalhando em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, enquanto tem a história de Gideão acontecendo, você tem muitas outras histórias acontecendo. É que a Bíblia narra a história de Gideão. Mas não era uma coisa assim, Deus levantou um juiz. Não, Deus levantava vários juízes. Às vezes mais de um numa mesma cidade. Mas é que alguns ficaram mais importantes. É a mesma coisa que fala assim, quantos padres tem em Piracicaba hoje? Um monte. Mas se fôssemos escrever a história de um padre em Piracicaba no ano de 2012, qual padre você acha que seria escrita a história? Quem que é o padre mais influente em Piracicaba hoje? Não é o Jorge, é o Edivaldo. O Jorge teria sido escrito a história dele durante muito tempo. Mas hoje seria o do Edivaldo, que é o padre lá da Nossa Senhora dos Prazeres, que reúne 4.000 pessoas numa missa, que faz as curas e coisas do tipo. Então assim, quantos padres tem? Montes. Mas um sempre acaba ficando mais em evidência. O Jorge seria assim, seria a história do padre corintiano, né? E por aí vai. Aqui, uma dúvida que me veio. Nesse período do juízo, eles sempre tinham essa assim, se corrompe, volta para Deus, vai e volta para. Por acaso, eu nunca vi falar sobre isso, parou a atividade no tabernáculo durante esse tempo? Assim, parece que sumiu, né? A adoração e tudo mais, a organização para adorar Deus em grupo. Como é que isso? Isso continuava existindo. Você tinha. Não tem relato, né? Você tinha o tabernáculo, mas o que alguns historiadores defendem é que ele ficou largado.
Isso o pessoal faz por analogia. Por quê? Quando Davi resolve construir o templo, depois foi Salomão que construiu, porque Davi, Deus não deixou. Davi diz assim: eu moro nessa casa toda cheia de ouro, e o Senhor morando nessa, ele diz, o Senhor morando nessa casa, ele dá a entender que Deus tinha um lugar para ele. Só que comparando com a casa de Davi, a de Deus era bem pobrinha. No entanto, a ideia de Deus sempre foi habitar em locais simples. A ideia do tabernáculo era assim, era Deus dizendo, viu? O tabernáculo está bom, porque o meu lance é com vocês, não é com o tabernáculo. Então, por analogia, o pessoal defende, não, o tabernáculo sempre existiu. Só que quando o pessoal, Davi é rei, uma das coisas importantes que um rei tem que ter na mão para poder dominar o povo é o quê? É o controle da religiosidade. Uma das formas mais eficazes de controle da população é o controle do divino. Alguns dizem que Davi, quando ele pensa em construir uma casa para Deus, ele está pensando em quê? Opa, monopólio. Aí tanto é que a resposta de Deus para Davi é fantástica. Quem você pensa que é para construir uma casa para mim? Olhe para o céu. Essa é minha casa. Você vem falar que você vai construir uma casa. Pode ver que Deus, que sonda os corações, que tem tudo a ver com a história de Davi, ele vai lá no fundo do coração de Davi e descobre as reais intenções dele, dizendo: o quê? Você está sendo prepotente de dizer que quer construir uma casa para mim. O problema não era construir a casa, né? O problema não era construir a casa. Porque ele deixa o Salomão. Até que depois, quando Salomão fala que vai construir, fala, pode construir. O problema é, peraí, o que está sendo arquitetado para essa construção? Tem o tabernáculo. E Deus diz, tabernáculo tá bom, isso mais que isso. Mas aí tem a questão política e civil por trás que começa a... Quando eles estão no deserto, o povo está unido para ir junto conquistar uma terra. Aham. Aí quando eles se espalham pela terra, talvez tenha ficado mais difícil de agrupar esse povo. Sim. E aí tem essa brilhante ideia comercial. Aham. Uma das grandes brigas, inclusive, dos dois reinos era porque, assim, o tabernáculo ficava longe de um, e tinha que ir, eles fizeram um tabernáculo alternativo, aí começou a dar briga. Tinha os desenhinhos, aí começou a virar bagunça, aí virou Brasil, aí não tem jeito. Mas deixa eu só fazer para você notar como é que a história se desenvolve. Juízes tem esses 200 anos. Aí vem Samuel, que é como um profeta juiz, e ele dá a sorte de ser o último a dominar Israel antes de vir um rei, porque aí o povo fala para Samuel, que é onde começa. Samuel, primeiro e segundo, e reis, primeiro e segundo reis, devem ser lidos como um livro só, tá? Originalmente eles são só um livro. Dividiu para uma questão de facilitar a leitura. Mas de 1 Samuel até o segundo livro dos reis, originalmente um livro só. Que conta o quê? Desde o momento em que Israel falou, nós queremos um rei. E Deus falou, tá bom, dá um rei para esse povo. Já começou a burrada no começo, porque o primeiro rei que Israel resolveu escolher foi um cara chamado Saul. Por que Saul foi escolhido? Porque era bonitão. A Bíblia diz que o pessoal olhou e viu que do ombro para cima não tinha ninguém igual ele. O que me leva a duvidar, inclusive, um pouco da sexualidade judaica, porque como mulher não votava, foram só os homens que votaram por causa disso. Eu fico pensando, o que esses bandos do povo de Israel vai votar em homem só porque ele é bonito? Tá. A mulher, eu falei assim, vota nele, amor. É muito bom. Aí você tem Saul, que foi o primeiro rei, que fez burrada atrás de burrada. Depois de Saul você tem Davi. Depois de Davi você tem Salomão. Depois de Salomão você tem, aí você começa a ter dois. Por quê? Porque vem o Roboão, que é o filho do Saloma, e aí o que acontece? Há uma guerra civil e o povo se divide. Nesse exato momento nunca mais Israel vai ser Israel. Acabou Israel. Israel só existe até Salomão. A partir daí, sempre que alguém for se referir a Israel, vai falar Judá, que é a tribo que ficou com os princípios elementares do que Deus tinha falado lá para Moisés,
Eram 12 tribos. 10 se dividem, Judá e Levi ficam. Os levitas da tribo de Levi são os que cuidam do culto. Eles ficam com Judá. Até porque não tinha como não ficar, porque eles ficam no meio de Judá, não tem como fugir. Então você tem o estado de Judá, os levitas têm um lugarzinho para morar no meio. Não tem como fugir. Então ficaram porque não tinha como também sair. E as outras 10 tribos pegaram uma outra capital. Enquanto a capital de Judá é Jerusalém, e a história vai se concentrar em Jerusalém. Alguém sabe qual é a capital das 10 tribos? Samaria. Aí você vai entender por que é que os judeus não se dão com os samaritanos, porque eles são divisão um do outro. Aí, por isso que a mulher samaritana disse para Jesus: olha, vocês dizem que devem adorar em Jerusalém, nós dizemos que deve ser adorado nesse monte. Isso é fruto da divisão lá na época, logo depois de Salomão. Aí você vai ter, durante muitos anos, a Bíblia contando a história do rei das tribos do norte, que são essas 10 tribos, e de Judá. Então você vai ter um monte até que a história acaba, quando Deus resolve pesar a mão sobre todo mundo, e vai todo mundo ser escravo para tudo quanto é lado. Deixa eu pegar aqui a época. O primeiro e segundo livro de Samuel, se você quiser anotar aí as datas. As histórias que estão contadas no primeiro e segundo livro de Samuel acontecem de 1100 a 970 a.C. De 1100 a 970 a.C. Tem todas as histórias que acontecem no primeiro e segundo livro de Samuel. E o primeiro e segundo livro dos Reis começa em 930. Em 930 a.C. foi quando os reinos foram divididos. Exatamente em 930 a.C., Israel deixa de ser Israel e passa a ser tribos do norte e tribo do sul, que é Judá. Aí, as tribos do norte foram dizimadas primeiro, dizimadas no sentido de serem levadas para o cativeiro. Samaria foi tomada em 722 ou 721 a.C. Isso está tudo narrado no segundo livro dos Reis, tá? Mas eu estou só trazendo aqui os 722 ou 721 a.C. Não há certeza histórica sobre um ano ou outro. Foi tomada Babilônia já? Samaria foi tomado, não era exatamente pela Babilônia, porque como eram 10 tribos, foi meio que picado, então não teve teve um acontecimento definitivo, mas não dá para dizer que foi exatamente a Babilônia. E Jerusalém foi tomada em 586 a.C., que é quando acaba o segundo livro dos Reis. Essa divisão das 10 tribos que nós vamos explicar, foram as outras duas foram que queriam mais servir a Deus do que ele falava. E as outras 10 pararam com tudo? Pararam. Elas criaram uma religiosidade própria. Aí, quando você lê, por exemplo, para você entender como é que eles começaram a viver religiosidade, deixa eu pegar aqui um texto para ver onde vai ser narrado isso. Vamos lá. Onde é que está aí Salomão e o filho dele que começa? Aqui, primeiro livro dos Reis 12. A partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, você vai ter relatos dizendo assim, do que acontece em Judá e o que acontece em Israel. O que acontece na tribo do norte e o que acontece na tribo do sul. Aí você vai entendendo como é que a religiosidade dessas outras tribos foi formada. Mas era só porcaria. Tinha idolatria, tinha paganismo. Isso era muito, muito normal. No 26, Jeroboão deixa claro, a Bíblia deixa claro que ele pensou. Ele falou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Deste povo subirá a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles,
Robão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o povo bom aí, manda fazer os bezerros. Ele manda fazer os bezerros. E a questão do controle religioso, né? Aham. E a partir daí a religiosidade dos reinos do norte já começa a se perder. A partir daí começa o reino dos profetas. Os profetas começaram um pouco antes. Com Samuel. Você tem alguns profetas antes com Samuel. O próprio Samuel era considerado profeta. Alguns defendem que o profetismo em Israel é uma coisa muito antiga mesmo, quase que algo concomitante com o próprio povo, mas que a Bíblia vai narrar profetas específicos de uma época, por uma questão de relato histórico só. Se a gente for olhar para Moisés, ele também tinha uma função de profeta. Tinha, é por isso que alguns defendem justamente isso. O que aconteceu com o profetismo em Israel? Ele é antigo, só que havia um outro nome para ele. Então ele passa a ter esse nome de profeta no sentido como nós conhecemos depois, mas essa é uma figura muito antiga. O próprio Jesus era confundido com um profeta. E na época de Jesus, por que os judeus não acreditavam em Jesus? Porque gente como Jesus, que era assim meio excêntrico, tinha aos montes. Jesus não é um cara jogado lá que faz milagre. Você tem relatos históricos de um cara na época de Jesus, que eu não lembro o nome, que ele era muito famoso por fazer chover. É verdade. Na época de Jesus, eu não lembro o nome desse cara, ele era um milagreiro, ele tinha muitos seguidores, e você tem relatos de gente confirmando o milagre. Então era assim, você tinha lá um fazendeiro, e o fazendeiro tinha seca, e o fazendeiro ia perder tudo se chovesse. E o cara funcionava assim, ele já tinha uma certa idade, ele fazia um círculo, era um círculo pequeno, ele entrava nesse círculo, e ele orava, e ele era judeu, é o Deus Jeová mesmo, e ele ficava orando, e ele dizia para Deus que não ia sair do círculo enquanto não chovesse, e era assim, a técnica dele era de importunar tanto Deus, que uma hora Deus falava assim, que saco, tá bom, e aí Deus manda chuva. Então tinha esse cara era muito famoso na época de Jesus. E há muitos relatos de que choveu mesmo. E o cara ficou lá dias. Então, mas ele tinha alguns outros milagres também, mas é que esse era muito famoso, porque o contexto de deserto, tem todo um contexto da agricultura. Mas esse cara era famoso. Então o fato de aparecer Jesus curando, aí você fala assim, mas como é que Jesus curando as pessoas não acreditavam? Porque isso era normal na época. Não, cobrar não. Mas assim, as pessoas acabavam dando alguma coisa. Oi. Que tem outros que estavam curando em nome dele. Eles falam assim para Jesus, olha, encontramos alguém curando em seu nome e proibimos. Aí Jesus fala, olha, não proíbam, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Ele fica muito claro, havia muita. É porque a gente olha assim e fala, nossa, mas Jesus curava e as pessoas não acreditavam. Naquela época tinha muita gente que curava. Era normal isso em Israel. Veja que o mundo da Bíblia, quando a gente começa a conhecer, a gente começa, peraí, tá, então dá para entender então por que as pessoas não dão tanto valor para Jesus. Por que o pessoal ficava bravo com Jesus? Não era por ele curar, é por ele dizer que era filho de Deus. Essa era a briga. Se Jesus curasse e não falasse nada, eu orei e Jeová curou. Não ia ter nenhuma briga. A briga se dava quando Jesus dizia assim, eu faço isso na autoridade do meu Pai que é Deus. Aí que o pessoal ficava doido com Jesus. Esse é o problema. Jesus não foi morto. Aí o pessoal às vezes fala assim, cultura popular. Olha, até Jesus foi morto por fazer o bem. Não foi morto por fazer o bem. Ele foi morto por dizer que era o Messias. É por isso que ele foi morto. O pessoal justifica, né, que está sofrendo e fala até Jesus. Não, sabe você, que isso? Jesus foi morto porque ele dizia ser o próprio Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Messias. É por isso que mataram Jesus. Não porque ele fazia o que era bom. Tem um monte de milagreiro em Israel e ele morreu de velho.
esse daí da chuva deve ter morrido com raio, por exemplo. Não deve ter tanto de raio, vamos dar chuva com raio dessa vez. E pronto, aí morreu. Para parar de pedir. Deu para pegar um pouco da história de Israel? Do desenvolvimento histórico? Deu? Ok? Deu para ficar um pouco mais claro? Então lembre-se, Abraão, filhos de Abraão, Moisés, Josué, Juízes, aí vem os reis, você tem Saul, Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão, e aí tem a divisão. Aí você vai ter vários reis, que aí você lê na Bíblia, lá são inúmeros reis, e que vão acontecer num período aí de 400 anos, até que acaba a história quando o povo de Israel, o povo de Judá, é levado cativo para a Babilônia em 586 a.C. Ok? Deu para pegar aí? Dúvidas? Inquietações? Deixa eu a gente está falando muita coisa ao mesmo tempo e dialogando sobre muita coisa. Aí eu quero pedir algo para você. Se tiver complicado, se ficar qualquer dúvida, você dá um stop and go para a gente. Fala, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de questionar. Só não vale você sair daqui assim, puxa, sair com dúvida. Não saia. Ou então se você quer mandar e-mail, ou então se você quer falar, não está legal porque eu não estou conseguindo. A gente vai se virar, a ideia é que a gente aprenda junto. Então, qualquer crítica, qualquer sugestão, manda bala porque é super bem-vindo. Depois vou orar para sua vida para Deus não pesar a mão, né? Mas que o povo volta da Babilônia não tem rei, né? Quando o povo volta, não. Você tem líderes de novo. Aí você coloca essa, porque uma coisa importante, o povo volta do exílio, mas ele nunca é livre totalmente. Ele volta, mas com restrições. Tanto é que o povo de Judá voltou para Judá sob a tutela do Ciro, né? Ciro, né? Ciro, rei da Pérsia, é isso mesmo. Então, eles não podiam ter rei. Era assim, pode reconstruir a nação, mas ainda quem manda é a gente. Politicamente eles não eram... Não, politicamente não. Isso perdurou até quando? Olha, na verdade, até sempre, viu? Porque de lá para cá, quando a gente pensa no povo de Israel, poucas vezes ele teve autonomia. Então Jesus também foi crucificado. Para quem? Na verdade, assim, a expectativa do povo perdeu isso. Porque o que aconteceu que depois... Porque se ele é Deus, seria Israel. O que você tem depois, aí quando Israel volta, quando Judá volta para Jerusalém, eles vão ser dominados por 3 povos diferentes até chegar a Roma. E quando Jesus vem, o domínio é romano. Mas teve o domínio da Pérsia, teve o domínio de um outro povo que eu não lembro o nome, e teve o domínio romano. Grécia, né? Foi isso? Era o mundo greco-romano. Você teve a revolta macabeia em Judas Macabeus. Você tem uma série de... A gente vai falar sobre isso ainda mais para frente. Porque a gente parou em Reis, ainda tem crônicas, tem Esdras, a gente vai falar do profetismo, dessa teologia toda envolvida, ou seja, tem muita coisa para frente ainda. Outra pergunta que eu tenho, Marquinhos, quando dividiu o reino, aí da divisão até os 450 anos de Cristo, foi quando começou a profecia e tal. A Bíblia narra até aí. Né? Embora você tenha o livro de Esther, que segundo alguns estudiosos acontece em 330. Há dúvidas. O profetismo não acaba. O que acontece é que não há mais narrativa bíblica do profetismo. Mas dentre Malaquias e João Batista você tem ainda inúmeros profetas. A própria existência de João Batista prova que o profetismo era muito forte. Tem alguma coisa que relate isso, que fala o porquê de não estar escrito isso? Não há nenhum... Simplesmente... Um livro que eu acho interessante você ler como relato histórico, não como livro inspirado, são os livros de Macabeus. Os livros
de Macabeus que tem na Bíblia Católica narram acontecimentos por volta de 150 a 160 a.C. É um relato histórico altamente confiável. E vale a pena para você notar como é que o povo de Israel estava entre esse período de 350 até o ano em que Jesus nasce. Tem esse silêncio na Bíblia. Macabeus é um livro interessante para ler, para você ter uma ideia do que acontece nesse meio tempo. E você vai notar no próprio livro dos Macabeus que profetismo, esses acontecimentos eram muito normais, eles continuaram acontecendo. Tem muita gente que prega que Deus tivesse realmente se calado, mas não se calou. Não é verdade, ele não se calou. Não há nenhum momento histórico, desde o começo da revelação de Deus, em que ele se cala. Seja falando através de Israel, Judá ou de outros povos. Por que o povo diz assim, Deus se calou? Ah, porque ele não falou mais através de Israel. Como se Deus só falasse através de um povo. Esse é um outro problema de interpretação teológica mal feita. Seria a mesma coisa que a gente dizer hoje assim, Deus só fala através de pastor. Então, não adianta você ler sua Bíblia na sua casa. Porque se Deus quiser falar com você, você tem que vir aqui, eu vou pregar a Bíblia e Deus vai falar com você. Não, peraí, isso é de uma insanidade absurda. Que é o que, note como a história da igreja ela acaba sendo cíclica, mas na burrice, né? Porque você volta sempre para o começo, repetindo os mesmos erros do passado. Por exemplo, em Juízes, uma frase que resume o livro dos Juízes. Eles dizem assim, quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Espera aí. Quer dizer então que no livro dos Juízes nós temos relatos da pós-modernidade. Porque isso é relativização dos princípios. Quando não havia quem mandasse, cada um fazia o que achava certo. E num lugar onde cada um faz o que acha certo, o que a gente tem? Bagunça, que é o livro dos Juízes. Aqui, fazer testemunho, quando você perguntou sobre a fome, quem te mata, quem te dá de comer, eu disse a Deus, né? E ele falou, não, fazendo uma parte, e no meu, assim, entender, realmente eu falei que era Deus, pelo seguinte, uma vez eu estava lendo a Bíblia, como não é só o pastor que fala de Deus, e também Deus fala com você sozinho, eu estava lendo uma vez Bíblia e eu estava lendo sobre os 40 anos que o povo de Deus passou, e eu falei assim, nossa, durante o dia tinha a nuvem, durante a noite aquela bola de fogo que ele dá o povo. E também a Covid, o maná, tudo, o trabalho de graça. Aí eu pensei assim, com tanta manifestação de Deus, então, como que esse povo duvidava, fazia as coisas erradas, né? Aí, na hora que eu estava pensando nisso, veio queria que eu falasse de alguém falando assim, não, ninguém que é muito forte, assim, e não se mudou isso hoje. Assim, o que você é diferente desse povo? Porque você acha que você tem para comer, você acha que a mesma lá para comer. Porque, por exemplo, o sapato dele não deve estar. Você vai lá e compra um outro sapato, você acha que é você que teve condição de fazer isso? Onde está você? O que você é diferente desse povo? Tudo que eu fazia naquela época, eu faço hoje na sua vida. E, no entanto, o que é diferente? Aí, daquele dia em diante, eu nunca mais perguntar para mim da ausência, esse aqui eu não vejo mais em mim. Ok. Isso é bom. Viu? Tomou? Mas eu acho que a gente precisava ter um pouco mais dessa noção mesmo, né, Emerson? O que acontece é que nós somos muito autocentrados. E a gente acha que tudo vem do nosso esforço. Então, eu acho que esse exemplo que você falou é fantástico. Meu tênis gastou, eu vou lá e compro outro. Como se não fosse Deus que estivesse dando, né? Então, a gente pensa que milagre tem a ver com ações sobrenaturais. E eu sempre digo uma coisa importante para cada um de nós. Se você vai chegar na sua casa hoje e vai comer ou beber qualquer coisa, é um milagre. A gente não tem essa noção, porque talvez a gente tenha tanta coisa que pode até escolher, né? Então, assim, a gente abre a despensa de casa e pensa assim,
qual bolacha eu vou comer, qual fruta eu vou comer. Oi? Ou então, só tem um tipo de bolacha recheada em casa. Eu já vi gente dizendo assim, isso me machuca muito. Não, me machuca assim, porque a gente vive no Brasil e, poxa, quem já foi viajar para o sertão sabe o que é o Brasil de verdade. E eu já vi uma vez uma pessoa abrir a despensa, tinha lá só um tipo de bolacha recheada, e a pessoa fala assim, nossa, essa casa tá uma pobreza, hein? Não tá. Não tá. Então a gente tem que parar um pouco. Isso é fruto de uma percepção teológica errada. E a gente tem isso mesmo. Deixa eu deixar a lição de casa para vocês. Como eu sei que daquele livro que eu falei para vocês lerem do Antigo Testamento, vocês já leram, já escolheram um e já leram, e já faz acho que 3 semanas, né, que eu falei isso? 2? 15 dias dá para ter lido tranquilamente. Então, como eu sei que vocês já leram, agora tem lição de casa para todo mundo, mas aí tem que ler mesmo, tá? Como eu sou muito bondoso, eu escolhi um livro, eu acho que é um profeta que resume bem a mensagem profética, e eu acho que vale a pena ler, e a leitura é curta mesmo, então vocês vão ter que me agradecer, vocês ficam me devendo essa, vocês podem pagar depois em suaves prestações espirituais. Malaquias, tá? É o último livro do Antigo Testamento. É curto, então, deixa a sua Bíblia no banheiro, que eu garanto que até semana que vem, só com o banheiro, você já matou essa leitura. Essa não tem desculpa. Se você não ler, Deus vai pesar a mão sobre você. E essa daí, eu não sei dizer, essa aí, aqui, bens a Deus. Muito bem, aí sim. Aí a Bíblia ungida, né? Ok, gente? Vamos ficar em pé? Eu quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês estão se tornando alunos muito centrados, interessados e participativos. A gente está na metade desse módulo. Eu achava que pelo tipo de assunto pesado, um pouco com vários tipos de links que a gente tem que fazer, a gente não ia render tanto assim. A gente está rendendo bem. O que vai dar a oportunidade de a gente pegar um material a mais que a gente não ia usar nesse módulo. Então, algumas aulas que não iam entrar nesse módulo por questão de tempo vão entrar. Então, pelo menos 2 aulas a mais aí de assuntos que a gente não trataria, a gente vai tratar ainda mais para o final do módulo, tá bom? E se vocês continuarem assim, eu garanto para vocês que quando chegar a teologia do Novo Testamento, a gente vai discutir muita coisa. Que, para quem não sabe, em agosto começa aí o nosso módulo de teologia do Novo Testamento. O bicho vai pegar, porque tem coisa pra caramba. A gente já está começando a preparar o material. E se vocês garantirem para mim que continuam nessa pegada, eu garanto para vocês que vou pegar 5 meses de material, condensar em 3 e a gente fica louco junto. Ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa hora. Obrigado pelo nosso crescimento na Tua Palavra. Que Ele produza prática cristã, que Ele produza vida para a honra e glória do Teu nome. Guarda-nos na volta aos nossos lares, continua a abençoar a nossa caminhada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam, domingo tem aí a nossa iFamily. Vamos falar sobre minha carreira. Eu quero convidar você a estar aí.